Fala, pessoal. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso Joycast. Hoje você já deve estar percebendo aqui que o cenário está muito parecido, né? Pastor Wellington, nosso querido pastor Wellington, sempre convidado, sempre uma presença incrível aqui para conosco. E do nosso lado, nossa irmã Pamela, que da último podcast que nós gravamos, falamos um pouco sobre o homeschooling. E nós nos detemos muito detalhes, explicando um pouco como funcionava isso, o porquê disso. Hoje a gente quer aprofundar um pouco mais. A gente quer ter um pouco mais de noção do que nós estamos falando aqui, porque, gente, acredite, deu o que falar esse podcast, foi muito bom. Então, eu espero que você esteja conectado conosco. Caso você não assistiu ainda, por favor, procure, não agora. Deixa acabar esse podcast e vai atrás do outro lá, que tem informações muito legais. Mas vamos dar uma contextualizada aqui, pastor, Pamela. Vamos dar uma contextualizada do que foi falado e eu vou deixar para a pessoa que entende tudo sobre homeschooling. Pode, Pamela, por gentileza, só fazer um breve resumo da nossa introdução anterior? Tá, no último episódio a gente falou o que é o homeschool e por que fazer o homeschool. Uhum. Hoje a gente vai se atentar mais no como, né, para os pais que ficaram interessados, para saberem por onde começar, porque parece um universo paralelo, assim, é igual quando você tem bebê, né, assim, que é uma coisa completamente nova. Uhum. Então o homeschool também, assim, ele tem bastante coisa para a gente conversar. Ótimo. Pastor Hélio, alguma consideração? Não, estou esperando aqui o momento das perguntas. Uma das perguntas, então, Pamela, eu tô com medo de trocar o nome da Pamela durante aqui nosso podcast, Pamela. Okay. Pam, tu disse que eu podia, né? Pode. Pam. Uma das perguntas que eu tenho aqui é por que fazer, então? Qual o objetivo de tirar o meu filho da escola para estudar em casa? Uhum. Primeiro eu vou responder por que não fazer. Não faça para super proteger o seu filho, não faça para mimá-lo, não faça para tentar controlar a vida do seu filho. Não faça. Ou, eu acho que não é o caso de ninguém daqui, mas não faça também por negligência, por preguiça de levar na escola, por preguiça de chegar no horário e buscar na escola, preguiça de fazer lancheira. Não faça homeschool, porque não é isso. Perfeito. Mas eu acho que o pai e a mãe que entendem o seu chamado, a sua responsabilidade de educar o seu filho de todas as formas, né? Educação moral, educação e também educação acadêmica. E esses pais que têm o desejo de nutrir os seus filhos por completo. Então, nutrir a mente com um ensino forte, acadêmico forte, nutrir o coração da criança com o discipulado para Cristo, nutrir a barriguinha da criança para ela se alimentar mais saudável em casa do que na escola. Então, por exemplo, ao invés de comer o lanche, comer lá o salgadinho, vai comer arroz e feijão em casa. Ao invés de ficar comendo bolachinha, vai comer frutinha de tarde. É bom demais. Então, a nutrição da barriguinha, do corpinho, e também treinar as mãos da criança para que ela tenha habilidades e preparar ela para a vida real, porque a escola ali é só um momento, né, da vida, mas a vida é muito mais do que isso. A criança tem que saber, por exemplo, cuidar do cachorro, ela tem que saber fazer as coisas em casa, ela precisa aprender a se virar para comer, ela precisa saber segurança no estacionamento, segurança para atravessar a rua. Então, tem uma série de coisas. Precisa saber escolher fruta, né? Então, a vida é muito mais do que só ali o textbook, né? A Pamela começou o discurso dela, pastor Wellington, que ela já tinha me convencido. Não precisar fazer o lanche do filho, não precisar pegar trânsito. Eu falei, já está sendo bom esse negócio. Pamela, hoje, pessoal, é só para que vocês entendam, o pastor Wellington, estamos aqui, mas totalmente coadjuvante. Hoje a estrela aqui é a Pamela, porque nós temos muitas dúvidas, e pastorzão, fique em paz para perguntar a hora que quiser, tá bom? Pam, vamos pensar então que a partir de agora as pessoas vão ouvir esse podcast, esse Joycast, e com certeza vão dar o próximo passo, né? Eu estou a fim de conhecer, eu quero fazer. Então eles estão considerando iniciar. E quando eu penso considerando iniciar, por onde eles devem começar? E aí, se eu permitir botar mais uma perguntinha, por onde começar e se mais tarde eu me arrepender, eu posso trazer a criança para a escola? Não sei se ficou muito grande a pergunta. Não? Tá ótimo. Tá ótimo. Sim, a escola é obrigada a aceitar a criança no dia seguinte que você se arrepender. Assim, no mesmo dia, se você quiser. Se você se arrepender de manhã, a escola tem que receber a criança de manhã. Ótimo. Porque é o direito da criança receber a educação, né, pelo governo. E por onde começar? Bom, eu tenho uma lista aqui. Eu vou tentar ser breve, porque é muita coisa. Tá. São 10 coisas. Uau. Que a pessoa precisa fazer passo a passo, né? Então, primeira coisa, verifique a legislação da sua cidade, que a gente comentou na última vez, né? Segunda coisa, escreva uma carta de
uma carta de notificação de intenção de homeschool. Aí você envia essa cartinha, tem o template pronto na internet. Pode ser assim, um parágrafo, já considera essa notificação. Você envia para a escola do seu filho e você envia para o school board. Se o seu filho já está fazendo, já recebe o ensino público. Agora, se o seu filho é kindergarten e nunca foi para a escola, você não precisa notificar ninguém, você só manda bala no homeschool. Pamela, desculpa só me interromper. Você falou da sua cidade. É cidade ou é província aqui? Ou é, como sim, que sim. funciona? Sim, aqui é na província de Ontário. É que, tá. não sei, eu tô pensando talvez algum brasileiro Não, no Brasil entendi. esteja... Tem um alcance Ok. surreal. Vai ter certeza chegar De ao repente, Brasil. alguém lá do Sim. Brasil tá vendo, então é importante saber, assim, da onde você Perfeito. mora, né? Perfeito. Do estado, da cidade ou da província, né? É bom saber de onde Perfeito. você mora. Então, a segunda coisa é escrever essa cartinha de notificação. Terceira coisa, pense nos objetivos do seu homeschool. Então, você tem que pensar o porquê que você quer fazer isso. Porque quando você tem um objetivo certo, você consegue traçar a direção e não fica perdido, né? Quarto, pense no seu filho e personalize o estudo dele. Então, você tem que considerar o estilo de aprendizagem do seu filho, os interesses, o que ele gosta. Você tem que tentar incluí-lo na escolha do currículo e dos projetos, e quanto mais ele tiver envolvido, mais ele vai succeed, né? Assim, Ser bem sucedido. Isso, Ser bem sucedido. ser bem sucedido. Sim. Quinto, a escolha do currículo. Então, tem vários. Isso é outra coisa também. Tem muita coisa. Então, o currículo pode ser um currículo anual, que já vem estruturadinho de acordo com a série da criança. Pode ser um estudo por matéria, que eles chamam aqui de unit study. Então, você escolhe aquilo lá e desenvolve o tópico por unidade. Legal. Ou pode ser... que eu não concordo, mas tem gente que faz, que é de acordo com o interesse da criança. Então, a criança que direciona. Já ia Acho que fica direcionando. muito aberto. Mas eu acho que eu vejo isso com bons olhos, viu? Por exemplo, Sim. se meu filho já tem um talento para matemática, quem sabe não seria legal incentivar isso para que ele possa se desenvolver mais que as outras crianças matemáticas? Estou pensando Sim. aqui, né? Pensamento Sim, soltos. com certeza, com certeza. Eu só acho assim, no meu caso é muito aberto. Lógico Claro. que a gente... O meu estilo, eu vou falar um para frente. O meu estilo de homeschool é meio misturado, né? Não é uma coisa só tradicional, mas também não é assim tão aberto, porque aí esse estilo de aprendizado a criança aprende no dia a dia, então para mim é meio muito aberto. Uhum. Eu acho que a criança pode faltar alguma coisa academicamente para ela, Perfeito. mas enfim, né? Perfeito. Mas é uma opção, É uma certo? opção. Sim. Então, tem a escolha do currículo. Número 6, estabeleça uma rotina. Então, não precisa ser necessariamente com horário, né? Igual a escola, hora para entrar, hora do lanche. Mas você precisa ter uma rotina. Que hora vai tomar café da manhã? O homeschool vai ser de manhã, vai ser de tarde, vai ser antes do almoço, vai ser à noite, quando o papai chegar e vai ajudar com a matemática ou com a química. Então, sabe, a gente... E, Pan, só para deixar nossos ouvintes a par, para quem não ouviu ainda, eu acho que tu havia comentado no último podcast que as aulas são de 2 horas, estou falando bobagem, me corrige, de 2 horas. Por isso de, vai fazer de manhã antes do almoço, porque para quem de repente não está ouvindo vai pensar, mas como assim? Vai pegar 7 horário de horas. almoço? Enfim. É porque tem um limite de horas, mas não vou dar spoiler. Vai procurar lá depois. É rapidinho, porque é focado, né, o ensino. Então, número 6, estabeleça uma rotina. Número 7, busque materiais extra de apoio. Então, isso pode ser livro na biblioteca, pode ser joguinho de tabuleiro, tipo xadrez, tipo Monopoly. Então, um é de estratégia, o outro é já de dinheiro e tal. Brinquedos educativos de robótica, de engenharia, mecânica, elétrica, Lego, aqueles negócios de coding, tem tanta coisa extra, né, que a gente pode usar. Número 8, seja organizado e registre tudo. Passeio, nota de prova, nota de trabalho que seu filho faz, os projetinhos que ele fez, os livros de leitura que ele escolhe na biblioteca. Então, registre tudo, porque a gente nunca sabe. Aí muda a lei, pronto. Perfeito. Aí você se enrola tudo, né? Então, deixa tudo registrado, que nem na escola, né? Tem um registro lá, um arquivo para cada criança. Número 9, tá acabando. Seja intencional na socialização. Então, procure grupos de homeschool, matricule o seu filho em algum esporte, coloque ele para fazer aula de música, coloque ele em dança, em teatro, em peça, então, seja intencional nisso da socialização. Você falou procure grupos de homeschool. Você iria para o Google para procurar ou como que é? Tem uma associação? Não tem associação. Bom, aqui em Ontário não, mas tem grupos no Facebook.
você digita lá Homeschool Group, Ok. aí você pode colocar Diversos. Burlington, pode colocar Hamilton, aí vai aparecer um Perfeito. monte. Aí você pode ir filtrando grupos cristãos, grupos... E também, uma vez que você está nesse mundo, você conhece outras pessoas que vão te indicando. Então, o grupo que a gente participa foi de uma amiga minha que também é cristã, que me convidou, e aí a gente acabou indo, e o grupo é Muito fantástico. bom, que legal. E a última coisa é peça ajuda. Peça ajuda para famílias que já fazem homeschool. Se você não conhecer ninguém, entre e procure grupos de apoio online que você vai não achar. está só, né? Não está só. Ninguém Ótimo. precisa lutar sozinho. Ô, Pamela, eu fui para casa no último podcast, não está aqui as perguntas, e fica muito à vontade caso não tiver de bate-pronto a resposta, né? Eu fui para casa, pastor, pensando, até nós conversamos um pouquinho, eu como um acadêmico, né? Tu disseste que acho que em Calgary, ou Edmonton, não lembro, comparado com Toronto, lá eles têm uma pessoa que aleatória, vou chamar assim, que vem fazer o teste do seu filho, né? Para você que não sabe o que está falando, é só para você entender o contexto. E em Ontário não tem essa pessoa que faz uma prova para saber o nível do seu filho. Eu fiquei pensando assim, ó, eu estou numa fase que a minha filha está no período universitário. Um filho já está na universidade, mas a outra está entrando agora. Não sou velho, eu comecei muito cedo a minha vida, então acho que é por isso. E aí eu fiquei pensando, alguma instituição, vou usar o nome McMaster, porque é onde eu também estou. Eles têm uma porcentagem para poder entrar, para ser aceito no curso que ela quer fazer de enfermagem, tem uma porcentagem de 85% das notas dela tem que estar, aliás, as notas delas têm que estar com valor de 85%, em média. Como que eu avalio isso em homeschooling principalmente em Ontário, que não tem uma pessoa que faz uma avaliação? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi. Como que eu saio do homeschooling e digo para a McMaster, eu estou dando exemplo da McMaster, obviamente, qualquer universidade. A minha filha quer fazer enfermagem e como que eu avalio esse 85% dela? Tem uma métrica? Sim, quando você registra todas as coisas, aqueles créditos que a escola, o college pede, você consegue de acordo com a carga horária as horas de estudo que o seu filho fez em casa. Então, você consegue dar crédito para o seu filho do mesmo jeito. Tem um negócio que a pessoa pode fazer no college, no high school, que já mata um ano de college, que chama AP, que é Advanced Placement, que ela já vai... A criança no high school já vai fazendo algumas matérias para eliminar o primeiro ano. Perfeito. Então, isso é visto com muito bons olhos pelas universidades. Ótimo. E também tem alguns testes, como se fosse um vestibular, mas não é, né? Mas tem alguns testes que a criança também pode fazer, o jovem, né? Pode fazer para entrar na universidade também. Perfeito. Pastorzão, tranquilo por enquanto? Tranquilo. Tô te achando hoje quietinho, pastor. Tá tudo bem? É um assunto que realmente mexe com a nossa imaginação, né? Pô, eu não sei se tu já falou, tu já deu uma pincelada, mas só para ficar um pouco mais claro, existem tipos diferentes de homeschooling? Quais são os tipos que tem? Outra resposta desse tamanho. Tem um monte. Se tu conseguir resumir em 25 minutos, acho que... Não, vai ser menos. Vou falar rapidão e aí depois as respostas vão ser mais tranquilas. Porque esse tem que ser assim, para quem não conhece, para entender, né? Então, tem 1 milhão de tipos de homeschooling, de métodos e tipos, mas tem 8 que são os principais. Então, o primeiro é o clássico, que o foco é gramática e lógica, e o currículo é bem estruturado, assim, não é muito flexível. Tu disse estruturado, poderia também dizer denso ou não? Sim, denso e estruturado e pouco flexível. O segundo é o Charlotte Mason. Quem faz homeschool já ouviu falar esse nome porque ela foi uma mulher do século XVIII fantástica e até hoje as pessoas continuam usando os princípios dela porque ela foi fantástica. Entendi. O foco dela é em literatura, arte, poesia, narração, e ela fala bastante de moral e de hábitos para as crianças, para ser intencional e treinando os hábitos da criança. O único problema que eu vejo nela, que eu não consigo fazer agora porque eu tenho um bebê, é que fica muita coisa para a mãe. Então, por exemplo, a mãe que tem que ler a literatura, as crianças sentam, e a mãe que fala, que lê. Aí deixa as crianças brincando de massinha, alguma coisa, e a mãe fica lendo literatura. Então, assim... agora, com o neném, para mim é too much, né? Mas é fantástico. Charlotte Mason é fantástico, na minha opinião, né? O terceiro, o método Montessori,
que estimula a independência da criança, a autonomia dela e bastante estímulo sensorial, né? Tá. O quarto, unschooling, que é mais ou menos aquele que a gente falou, que é guiado pela criança, que a criança aprende de uma forma natural, né, no dia a dia e tal. O quinto, chama Waldorf, que o foco é em arte, contação de história, bastante trabalho manual e não tem nadinha de tecnologia para suporte. O sexto, Unit Study, que a gente falou, né, você pega só aquele tema e você integra todas as matérias naquele tema. Então, por exemplo, seu filho gosta de oceanos ou gosta de dinossauro. Então, você vai ensinar geografia com dinossauro, paleontologia com dinossauro, história com dinossauro, tudo que você vai desenvolver aquele currículo baseado no interesse do seu filho. Isso chama Unit Studies. Tem o método tradicional, que usa um currículo pronto, tipo na escola, que é separado por matérias e também de acordo com a série da criança. E tem o eclético, que é o que eu uso, que mistura um pouquinho de cada coisa. Eu uso um pouquinho do tradicional, um pouquinho de Charlotte Mason, um pouquinho de Unit Studies. E aí, o bom do homeschool é assim, você começou a fazer uma coisa, você viu que não está rolando? Dá para trocar. Muda. Sabe? Então, mas, por exemplo, quando uma criança ela estuda numa escola do governo, ela tem algumas matérias que são obrigatórias. Quando você estuda alguma matéria, você não corre o risco, por exemplo, você citou o nome dessa autora, como é o nome dela? Charlotte Mason? Para mim parece um curso de humanas. Então a minha pergunta é, e biológicas, e exatas, não é uma exigência na formação da criança? Você corre o risco de escolher algumas matérias e, de repente, não ensinar matérias que seriam obrigatórias para o governo? E, por exemplo, pensando na pergunta que o Diego fez no início, e depois se isso for uma exigência para um determinado curso na universidade, como que funciona isso? Nos currículos que a gente compra, ou... enfim, que a gente encontra, tem as matérias principais que são obrigatórias, que é literatura, né, Language and Arts. Então, dentro de Language and Arts tem, como se fosse português, né, que é inglês, aí tem gramática, aí tem literatura, aí tem um pouquinho de apreciação de arte, também tem um pouquinho de geografia, de história, tudo dentro de Language and Arts. E aí tem o outro que é de matemática, que aí o de matemática tem lógica, tem, enfim... Conforme a criança vai crescendo, vai ficando mais difícil, né? Geometria, tarará. Essas são as matérias principais. Mas você pode comprar os Unit Studies do que interessa o seu filho. Por exemplo, eu tenho uma filha que adora pedras preciosas, a Laurinha. Sim. Então, a gente comprou material de geologia. Legal. E ela estudou sobre aquilo. A outra filha é apaixonada por tudo do espaço. Ela queria ser engenheira espacial, ou astronauta, ou piloto de avião, porque ela ama... daqui para cima. Meu filho também. E aí eu comprei um currículo de ciência espacial. Ela pirou, a gente fez toda aquela matéria. Isso o que eu estou dando de exemplo é de ciências, mas a gente pode fazer a mesma coisa com artes, com biologia, com o que quiser. Sabe, tu explicando agora, eu fiquei pensando. A gente sabe, principalmente quem tem filhos com idades diferentes. Eu tenho o meu filho mais velho tem 26, meu filho mais novo tem 7, né? A gente sabe que nesse período meus filhos queriam ser bombeiro, queriam ser médico, astronauta, nananana. Pensando naquela último modo, me perdoe que eu não gravei o nome, que onde a gente pode ensinar aquilo que ele mais gosta, a gente não correria um risco no percurso a criança mudar totalmente, sei lá, depois de 3, 4, 5 anos estudando aquelas preferências, ele dizer, não quero mais ser policial, agora eu quero ser veterinário. E aí, daqui a pouco, eu não quero mais ser veterinário, agora eu quero trabalhar com coisas do espaço. Como é que a gente administra tudo isso? Eu não sei se já aconteceu esses casos, mas como que a gente poderia administrar tudo isso? Eu acho que o conhecimento a gente nunca perde, né? Você só vai redirecionar, mas nunca vai perder. Mas não ficaria um déficit, porque no começo... Desculpa, eu tô jogando coisa solta aqui, né? O moleque é doido por matemática. E aí eu foquei muito mais em matemática e não foquei tanto em ciências, por exemplo. E agora o gosto dele é extremamente biológico e não suporta mais matemática. Esses períodos que eu pouco foquei em ciências, será que não teria um déficit para ele nesse momento agora? Eu entendi a sua pergunta, mas eu acho que... E não precisa ter resposta, tá, Pana? Se caso não aconteça. Fique em paz. Eu acho que sempre dá tempo de correr atrás do prejuízo, sabe? E não é porque você vai focar em uma coisa que você vai...
negligenciar a outra. Então, você pode ensinar a preferência do seu filho, mas você também tem que ensinar ali. Claro, não vai dar foco tanto para outro, mas Isso sim. não significa que você vai só ensinar ciência espacial. Você vai dar outra base, e se você não der, ok. Quando chegar a hora, você corre atrás. Entendi. Então, de repente, por exemplo, aquele AP que eu falei para o college, de repente você não precisa fazer 3 anos de high school de biologia. Você ripa um ano de biologia, conseguiu o AP, conseguiu uma nota boa, um crédito bom, matou. Próximo. No próximo ano você foca em química. No próximo ano você foca em física. E aí você consegue, porque como o homeschool ele é bem flexível, você consegue compactar muito conteúdo, focar numa matéria, matar aquela matéria, próxima matéria. E eu estou pensando aqui, né, que como são 2 horas por dia, na ausência de alguma coisa ou mudança de gostos, eu poderia, em vez de dar 2 aulas, 2 horas, eu dou 3 horas. E dessa uma hora acrescenta um pouco mais. Faz muito da sentido. onde veio essas 2 horas? Tem algum estudo por detrás disso? Não, a minha família usa 2 horas e a maioria das pessoas faz assim. Mas tem, por exemplo, a Charlotte Mason, ela fala, uma criança de kindergarten tem que ter 30 minutos, porque é o span dela de aguentar atenção. Ela não vai aguentar muito. Então, assim, literatura de coisa pesada, densa para ela, é meia hora e acabou, entendeu? Depois ela vai brincar. Aí a criança mais velha já aguenta 1 hora, a outra aguenta 1h30. Na fase das minhas filhas, uma tá no grade 2 e a outra tá no grade 6, elas ficam 2 horas, 2h30. Eu acho que para um high school, talvez umas 3 horas, no máximo 4, já matou o dia, né? Não precisa ficar 7 horas na escola. Ô, Pamela, mas, por exemplo, nós temos... Eu vou tratar de uma exceção agora. Existem alunos, principalmente aqui na América do Norte, em que é mais fácil um aluno uma pessoa superdotada ou que seja dedicada, que ele consiga, por exemplo, entrar na faculdade com uma idade bem menor do que a exigida, uma vez que ele comprova que ele tem aquele conhecimento. Pensando no caso de uma mãe que gosta do que faz, ou um pai, e um filho também, e, por exemplo, ele conseguiria eliminar matérias? Vamos, por exemplo, o Diego mencionou aqui, a pessoa estuda 2 horas. E se ele estudasse 4, existe essa possibilidade de você fazer 2 anos em 1? Sim, existe. E você pode antecipar. Você não precisa se deter ao ano escolar, que aqui começa em setembro e termina fim de junho. Né? Você não precisa fazer isso. As minhas filhas já fazem assim. Elas acabam o ano letivo. Antes do verão, elas já começam o próximo ano. Porque se elas anteciparem 3 meses por ano, elas vão entrar, sei lá, antecipar 2 anos na faculdade. Vão mais cedo para a faculdade. Muito bom. Interessante. Então, isso funciona também. Agora, eu não quero mais fazer perguntas para a Pama e vou perguntar para a mãe. Okay. Mãe, como que é uma rotina de mãe? E nós sabemos aqui que somos casados, o que as nossas esposas passam. Cuidar da casa, cuidar do marido, que dá muito trabalho, né? Não vou mentir, eu sei disso. Fazer lanche, fazer almoço, e agora ser educadora. A mãe não fica sobrecarregada? Um dia que a mãe senta na frente da televisão para assistir um culto, um programa, ler um livro que ela gosta, como é que funciona? A mãe fica doida. Eu imagino. Se a mãe não pedir ajuda, não delegar tarefa, ela vai surtar, vai fazer 2 meses de homeschool e vai ser internada. Não dá. Isso é uma coisa que as mães brasileiras precisam aprender com as mães canadenses, né? As mães canadenses delegam tarefa. E assim, só um parênteses aqui, eu acho que as mães canadenses precisam aprender a ser mais amorosas com as mães brbrasileiras. Né? É verdade. Beijar o filho antes de dormir, abraçar, enfim. Ler então historinha. o recado tem que ser passado em inglês, tá? Não, eu tô brincando. A hashtag, né? Tô brincando, foi brincadeira. Mas a mãe brasileira precisa aprender com a mãe canadense, que não precisa ser super protetora, que não precisa fazer tudo, que você não vai dar conta, né? Isso é uma coisa que eu struggle um pouquinho, porque... não vem da nossa cultura, né? Que a mãe faz tudo, mas não é assim, senão a mãe fica doida. A criança precisa aprender a fazer... todo mundo na casa precisa aprender a fazer tudo, do básico. Mas esse negócio de delegar tarefa, cada criança tem que ter uma tarefa específica. Então, por exemplo,
Todo mundo lá em casa sabe fazer faxina. Todo mundo sabe fazer o básico de comida. Todo mundo, até de 8 aninhos já faz. Outro dia fez janta pra gente, semana passada. Coisa boa. Que ótimo. Então, todo mundo sabe fazer tudo, mas tem tarefas que são só elas. É igual o seu trabalho, Claro. né? O seu trabalho é só você que faz. E o dia que você falta, todo mundo sente, né? Perfeito. Então, por exemplo, uma tira o lixo, a outra varre, a outra cuida da louça na máquina. Se não fizer, você vai prejudicar ali a rotina da casa. Então, às vezes é mais fácil para mim fazer, mas eu não posso fazer porque, por mais que seja mais rápido, elas precisam ser treinadas, né? Sim. Esse hábito precisa ser treinado. Então, se você consegue delegar essas funções, já alivia um pouco para a mãe. Filho, a partir de hoje, pai, não lava mais louça porque vocês precisam trabalhar isso, viu? Diego, tem uma coisa, desculpa. Claro, fica à vontade. Eu acho que você vai gostar disso. Tem um estudo de Harvard. Opa, de Harvard, ele vai gostar. Foi o estudo mais longo que foi feito sobre o desenvolvimento humano. Foi um estudo de 75 anos. O foco não era pesquisar as tarefas domésticas no desenvolvimento da criança. O foco era ver nutrição, qualidade de vida. Eu sei até qual artigo que está falando. Outra coisa. Mas eles também descobriram que os chores, como é que chama? Acabei de falar. Os deveres. Tarefa doméstica. Isso. Que as tarefas domésticas, quando são dadas para a criança, isso traz um benefício muito grande pessoal e social, né? E outros estudos que focaram especificamente nisso, nas tarefas, mostram que a criança que tem atividade em casa, ela tem uma autoestima melhor, ela tem mais independência, ela tem maior empatia, ela tem mais responsabilidade, ela tem mais ética do trabalho. Então, quando ela crescer, com certeza ela vai usar todos esses skills que ela... Usando o meu background de pesquisador, isso a gente chama de psicometricidade infantil, né? Quando a gente tem na nossa psicometricidade infantil inúmeras atividades, se torna adultos com maiores habilidades. Então, criança que sobe em árvore, que corre de pé descalço, que quebrou um brinquedo, o pai não arruma, ele que arruma, ele se torna um adulto com muito mais habilidades motoras do que uma pessoa que não se deparou com isso, né? Faz todo sentido para mim o que você está falando. Pamela, mas, por exemplo, essas tarefas não são necessariamente algo atrelado ao homeschooling, correto? Um pai pode delegar tarefas e deveres aos filhos sem que eles... Com certeza. Então, isso acredito que faz parte, mas não necessariamente só atrelado a isso. Né? Posso fazer um gancho nessa pergunta, então? Que eu pensei agora também. Eu fico pensando o seguinte, como lidar com o tédio, com os conflitos? Pensa que a educadora Pamela tem 2 horas de aula, só que a mãe Pamela xingou o filho, e quando eu digo xingar não é agressividade, por favor, a gente está em rede social aqui, é cumprir papel de mãe, né? Dizer não pro filho quando tem que dizer. E o moleque não lavou a louça, e a mãe Pamela ficou meio chateada, muitas vezes brava, e ela sai da louça, ok, senta aqui, meus amores, vamos ter aula. Como é que funciona isso? Tem uma frase que fala que o tédio produz criatividade, né? As minhas filhas estão bem acostumadas a ouvir isso, quando eu falo, I'm bored, né? Eu falo, não, porque o tédio é importante, né? Sim. Até para o adulto, o ócio é importante porque quando você usa a sua imaginação, quando você fica mais criativo, quando você acha solução para problemas, e a questão dos conflitos. Então, os conflitos a gente sempre vai ter, né? A gente vai sempre resolvê-los à luz da Bíblia, né? Bíblia na cabeça dessas crianças. É isso. E o pastor Tiago Mates, lá, nosso pastor do Brasil, ele falava uma frase que ficou muito na minha cabeça, que relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito, e conflito tem 2 caminhos, ou maturidade ou amargura. Né? Então, a gente quer que os nossos filhos sejam maduros e que eles sejam responsáveis pelas ações deles. Então, por isso é importante ensinar isso também. Eu posso fazer uma pergunta pessoal? Isso me permite, pastor? Claro. Vamos para o homeschooling do dia a dia? Como que é o dia a dia da Pamela? Meu dia a dia. Com homeschooling, pensando em homeschooling, obviamente. Né? A minha mãe ensinou uma coisa, assim... O meu background é católico, mas desde aquela época ela já me ensinava. 1ª devoção, 2ª obrigação, 3ª diversão. E é o que eu falo para as minhas crianças hoje, né? Então, assim, a gente tem a nossa rotina, a gente faz o homeschool de manhã. Então, as meninas sabem, elas acordam, escovam os dentes, arruma a cama, porque eu não vou ficar arrumando cama de criança. Arruma a cama, se troca. Só de segunda-feira que eu deixo o seu pijama day, para ser um dia mais preguiçoso. Mas os outros dias vai se trocar, e aí desce, toma café, faz Bíblia, depois começa o homeschool.
Aí faz o homeschool, aí a gente almoça. Aí depois, na parte da tarde, geralmente ler um livro enquanto faz a digestão, ali uns 20 minutos, e depois faz o que quiser. Pode brincar, pode fazer o que quiser. Mas tem dia que, por exemplo, uma vez na semana, a gente vai naquele grupo de homeschool. Sempre tem alguma atividade. Aí a gente procura também, uma vez por semana, ir na biblioteca, pegar livros. Elas pegam os livros do interesse delas. Uma vez por semana também, aula de música. Bela faz bateria. Uma vez por mês eu registro elas para aquele Home Depot, aquele workshop de marcenaria, que é de graça também. Fica até a dica para quem morar por aqui. Boa. E aí elas usam um tempo para brincar, para fazer o que elas quiserem. Hoje, por exemplo, foi um dia diferente, porque ao invés delas fazerem a leitura do livro depois do almoço, elas quiseram jogar xadrez. Ok, pode jogar xadrez, não vai morrer porque não vai ler o livro. Lê de noite ou lê amanhã, claro. Tudo bem. A Bela terminou a lição dela e aí ela tinha que fazer uma coisa bem chata de gramática, que ela tinha que memorizar, como fala? Regras gramaticais, né? Que é uma coisa muito, assim, decoreba, muito chata. Aí sabe o que ela fez? Ela pegou os flashcards, foi lá no trampolim, ficou pulando e memorizando e falando. Então é um jeito dela se divertir enquanto faz uma coisa muito chata. E a Laura terminou a tarefa dela de matemática, ela falou, ai, mamãe, meu cérebro tá cansado. Aí ela foi no quintal, catou umas florzinhas do chão, sabe aquela que cresce no mato? Catou lá os dandelion, umas florzinhas azul e não sei o quê. Pegou o microscópio, colocou lá, ficou olhando lá as coisinhas no microscópio e tal. E enquanto isso, o caos imperando, porque o neném tá lá, e aí ele pega a borracha, aí ele pega o lápis, aí ele risca o livro e pula no trampolim junto com a Bela, aí voa papel, e tá tudo bem, assim. Tu falou um negócio muito legal, que eu acho que nós falamos no primeiro podcast, mas eu tô com medo de não ter falado e eu perder essa possibilidade. Tu falou que tem faixas etárias diferentes, porque eu saquei dos filhos, né, com idades diferentes. Como que a gente lida a aula com crianças diferentes, com faixa etária diferentes e com gostos diferentes? Então tem aquelas matérias, as principais, as matérias obrigatórias, né? Que você precisa sentar do lado da criança e ajudar. Mas isso também depende da faixa etária, né? Porque quando a criança está sendo alfabetizada, mais ou menos até o grade 2, no máximo grade 3, você precisa sentar do lado da criança e fazer o inglês e a matemática com ela, né? Mas o objetivo do homeschool é que a criança cresça independente, que ela seja autodidata e que ela tenha interesse em pesquisar e ela mesma vá atrás. Porque a nossa cultura hoje é muito sentar e receber, né? Vai na escola, senta e recebe. Fácil, aí né? chega na faculdade, fica louco, porque o professor fala assim, e aí, o que vocês estudaram hoje? Vamos discutir o que vocês estudaram, ninguém estudou nada. Então, a gente já está treinando as crianças para irem atrás desde agora, né? Então, tem essas matérias, as matérias principais, que você senta do lado da criança. Eu sento até com a Laurinha, né, até o grade 2, sento, ajudo alguma coisa que ela tem dificuldade, mas a Bela já faz sozinha. O currículo dela é open and go. Ela abre, faz a lição, eu vou lá, corrijo, ok. Se ela tem dúvida, ela vem, me chama, a gente senta junto, resolve. E isso são para as matérias principais. E as matérias eletivas, ciências, geografia, whatever, né, as outras matérias, a gente pode fazer em família. Então, por exemplo, a mãe vai, abre o livro. Aí, geralmente, as eletivas eu faço à tarde, 2 vezes por semana. Abro o livro, leio aqueles tópicos, ensino aquilo lá, a gente discute, faz as experiências, faz não sei o quê. E aí, depois, na hora da lição, a Bela tem as perguntas para o grade 6 e a Laura tem o caderno de perguntas do grade 2. Cada uma responde de acordo com o seu desenvolvimento, com a sua capacidade. Mas as duas têm a mesma aula e cada uma responde de acordo com o seu nível. Entendi. Pamela, por exemplo, eu sou professor e às vezes nós gastamos muito tempo preparando uma aula, principalmente de um conteúdo que você não conhece. Você tem um tempo de preparo para essas aulas? Fica puxado, por exemplo, se você tiver que preparar, vamos por assim dizer, uma aula para um aluno da 2ª série e depois eu tenho que preparar uma aula para um aluno da 6ª série. Ele perguntou da sua rotina diária. Tem alguma parte na sua rotina diária para preparação de aula? Dificilmente eu faço isso, porque o currículo que eu comprei é um currículo pronto. Eu já tenho ali. É de acordo com a série, de acordo com... Então, cada dia tem uma unidade de estudo e eu não preciso estar preparada.
o bonito também do homeschool é porque você vai aprendendo junto com o seu filho. Você não precisa ser o Google, você não precisa ser uma enciclopédia. Eu pensei nisso, sabia? Você não precisa ter todas as Cara, respostas. a gente se recicla, né? Porque para passar pro filho, tu vai ter que ler, estudar, né? Eu achei isso muito legal. E você vai aprendendo junto com o seu filho. O seu objetivo é O guiá-lo. crescimento que você tem parece sempre ser maravilhoso. Agora, no contexto, nós temos aqui pessoas ouvindo do Brasil, do Canadá. No contexto canadense, a mãe ou o pai precisa saber inglês, então? Eu acredito que sim. Porque O material pode ser eu não inglês, sei, né? aqui a gente tem uma infinidade de material. Não, por mas exemplo, é inglês. você vai ter que alfabetizar em inglês. Sim. Tem que ter alguém que tenha um Sim. conhecimento mínimo. Então, nesse Sim. caso, de uma família de brasileiros que queira fazer o homeschooling no Canadá, pelo menos um pai, ou no caso o pai ou a mãe, deles, né? um dos genitores precisa, no caso, dominar a língua para poder... Eu acredito que sim. Estando aqui usando um currículo, a gente faz um currículo dos Estados Unidos, então tem bastante coisa de geografia de lá e tal. Mas, de qualquer forma, é em inglês, né? Eu acho que as pessoas do Brasil podem usar, tem pouco material, mas dá para achar lá. Mas aqui eu acho que precisa sim. Interessante, não era nem minha pergunta, mas falou agora, me chamou a atenção. Por que dos Estados Unidos, Pamela, e não do Canadá? Porque a gente usa um currículo cristão. Ah, perfeito. E é um currículo cristão que eu gosto e é gratuito. Ótimo, justificativa. É gratuito, mas como eu sou old school, gosto de papel, a gente compra para ter o material impresso. Mas você pode fazer o download e ir na library ou na sua casa e imprimir e fazer aquele negócio. Nós fizemos um episódio que nós falamos sobre a cultura no Canadá por ser pós-cristã. Eu não sei se você sabe a resposta dessa pergunta, mas você saberia dizer se existe um currículo canadense que seja cristão? Não sei te dizer. Tá. Eu acho, tá? Só achismo, não tenho o menor fundamento. Eu acho que não. Porque como aqui é um país multicultural, como que ele ia fazer um currículo canadense cristão, sendo que tem um indiano, um hinduísta, ou não sei quem? Verdade. Eu não sei dizer. Muito interessante. Não sei. E eu tô aqui conversando, cara, e pensando se eu conseguiria aplicar isso na minha casa. E olha que eu sou professor universitário, fui, né, pesquisador. Eu não sei de verdade como que seria isso. E eu fico muito curioso. Eu quero me dedicar um pouco mais a entender esse processo. E, Pamela, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão interessadas, eu tenho certeza que muita gente tá bem focado no que está dizendo, prestando atenção, questionando, considerando, aceitando, enfim. Como consideração final, o que tu falaria para essas pessoas? Só vai. Só vai, foi ótimo. Não, brincadeira. Sabe aquela frase lá que Deus não Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Perfeito. Então, eu acho que isso é uma verdade, porque eu demorei 2 anos com as meninas pedindo toda noite para fazer homeschool, na hora de orar, na hora de dormir, elas sempre oravam pedindo. No primeiro ano eu fiquei assim, poxa, mas inglês, né? Eu falo, mas não é minha língua materna, não sei. O primeiro ano eu fiquei assim meio struggling, o segundo ano eu já comecei a considerar, e aí a gente já começou a se preparar financeiramente também, porque o income diminui, né? É só uma pessoa que vai conseguir trabalhar. Então, esse segundo ano eu usei, né, para isso, e eu também tive dificuldade no começo, mas no final das contas, não tem como dar errado, sabe? É bênção, não tem como dar errado. Tem aquele versículo de Filipenses 4:13 que fala, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, né? E no final das contas, assim, eu não tô aqui para fazer discípulo de homeschool, nem para forçar ninguém, né? Só para esclarecer algumas dúvidas, mas no final das contas, tanto faz se o seu filho foi para a escola pública, foi para a católica, foi para a particular, se ele fez homeschool, tudo isso vai passar. Tudo aquilo que você ensinou de matéria para o seu filho em casa, os créditos da faculdade, tudo isso vai passar. A única coisa que é eterna é o coração dele para Cristo que você vai ensinar. Amém. Né? Amém. Então, o homeschool te proporciona esse tempo e essa dedicação para discipular o coração do seu filho e independente do método de ensino do seu filho, tanto faz. Tudo vai passar. Diríamos que é uma educação para a eternidade. Isso. Lindo, sabe as palavras. E aí eu lembrei do podcast que tu havia comentado também, pastor, que nós falamos sobre isso, né, de como viver numa sociedade secular, enfim. Aí já é uma das respostas, né? Tenha mais tempo de qualidade com teus filhos,
seja um provedor espiritual. Eu não estou dizendo o homem, sim, o homem e a mulher, o pai e a mãe, seja um provedor espiritual dos seus filhos, porque é isso que eles vão levar para o mundo, né? Amar o Senhor, temer e tremer por Ele. Pamela, incrível. Acho que a gente poderia ter inúmeros outros podcasts, mas nós não vamos fazer isso contigo por agora, porque deu dó que só ela falou, né? Mas enfim, a gente não tinha como acrescentar. A gente percebe que tu entende muito o que tu faz, a gente percebe que tu tem paixão pelo que tu faz, e parabéns pelo cuidado com os filhos. Obrigada. Pastorzão, muito obrigado. Deus pela sua abençoe, participação. sempre um prazer. E obrigado a vocês que nos assistiram até agora. Não percam os próximos episódios. Temos muito mais Joycasts para você. Temas bíblicos, temas do dia a dia, temas relacionados à vida de imigrantes em outro país. Nos segue, por favor, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até mais. Obrigada.